TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, dia 25 de março, e você vai ver a seguir. 2 jovens morrem e um fica ferido após ataque a tiros em Paraíba do Sul. Polícia Civil realiza operação contra narcotraficantes em Teresópolis. Ex-coordenador do Núcleo de Integração Social de Petrópolis é denunciado por fazer empréstimos em nome dos usuários. Prefeitura lança WhatsApp exclusivo para matrículas escolares em Petrópolis. Rio de Janeiro encerra a temporada de verão com recordes do turismo. Pesquisa revela que visitantes de mais de 16 países passaram por Petrópolis em março. PRF recupera veículo roubado em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Morreu nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, o juiz e empresário André Cleófas Uchoa Cavalcante, aos 64 anos. Ele ingressou na magistratura no Fluminense em 1996 pelo 24º concurso e foi juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no biênio entre 2025 e 2026 e também atuou em vara de família e como juiz eleitoral. Mas atualmente era aposentado do TJRJ. André Uchoa é também um dos filhos de João Uchoa Cavalcante Neto, que é fundador da Universidade Estácio de Sá e também do Hotel Le Canton, que fica em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. De acordo com a nota do estabelecimento, André sempre esteve presente nas decisões envolvendo o complexo hoteleiro Le Canton. A Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, a AMERJ, expressou em nota condolências aos familiares e amigos do juiz e manifestou reconhecimento pela dedicação à magistratura e ao judiciário do Estado. O professor e escritor Dionísio da Silva fez também uma breve homenagem nas redes sociais, onde afirma que, abre aspas, foi referência solar dos cursos de direito, principalmente em 2 momentos decisivos da instituição. Nas alterações havidas para a unificação nacional do curso, o primeiro da casa, e na contratação de professores que eram destaque do judiciário no Ministério Público ou advogados de referência, tal como fizeram o pai quando abriu o curso, fecha aspas. Bom, gente, e olha só, 2 homens foram mortos e um ficou ferido após ataques a tiros em Paraíba do Sul neste domingo. O caso aconteceu em uma praça no bairro Eldorado. Os suspeitos de terem efetuado os disparos ainda não foram encontrados. Quem traz mais informações sobre este assunto pra gente agora é a repórter Mariana Braga. 2 pessoas foram mortas e um terceiro ficou ferido no domingo após um ataque a tiros em Paraíba do Sul. Os agentes foram acionados para verificar disparos de armas de fogo e, ao chegarem no endereço, encontraram uma das vítimas já sem vida caída no chão de uma praça do bairro de Eldorado. Uma segunda vítima também foi morta a tiros a poucos metros do primeiro ataque, na Rua das Nascentes. Populares que estavam próximos ao ocorrido informaram que 2 suspeitos de realizarem um ataque fugiram para a área de mata. A Polícia Militar informou também que a terceira vítima, outro jovem, foi atingido por um tiro de raspão no rosto. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Nossa Senhora da Piedade e não corre risco de vida. O crime foi registrado na Delegacia de Paraíba do Sul, que investiga o caso. Os suspeitos não foram localizados e a motivação do crime ainda é desconhecida. Mariana Braga, para a TV Correio da Manhã. Mário, obrigada pelas informações. E policiais civis da 110ª Delegacia de Polícia de Teresópolis deflagraram a Operação Stick nesta terça-feira contra uma quadrilha de narcotraficantes responsáveis por diversos crimes no município de Teresópolis. O repórter Gabriel Toledo traz mais informações sobre este assunto. Até o início da manhã desta terça-feira,
4 pessoas já haviam sido presas na Operação Echique, incluindo o chefe da associação criminosa. Além dos presos, os agentes cumprem mandados de busca e apreensão contra menores suspeitos de integrar a quadrilha. Segundo as investigações, o grupo atuava sob influência de uma facção criminosa. Dentre os delitos cometidos estão extorsão e homicídios, além de tráfico de drogas. A Operação Echique, realizada por agentes da 110ª Delegacia de Polícia, segue em andamento. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Toledo, obrigada pelas suas informações. Gente, e olha só, aqui em Petrópolis, o ex-coordenador do Núcleo de Integração Social, o NIS, que é um espaço conhecido como Abrigão do Alto da Serra, que estava à frente do local há 3 anos, foi exonerado do cargo em fevereiro deste ano. Ele está sendo denunciado por fazer empréstimos em nome dos usuários da unidade. A decisão foi comunicada pela Prefeitura de Petrópolis por meio da Secretaria de Assistência Social. Segundo o município, desde que a atual gestão assumiu, diversas averiguações sobre denúncias de funcionários têm sido feitas. Além disso, todos os casos estão sendo tratados com a devida atenção. O ex-coordenador está sendo acusado de se apropriar de documentos dos assistidos pela unidade para a realização de empréstimos. Segundo a Prefeitura, o caso foi denunciado à Polícia Civil e um inquérito será instaurado para apurar o caso. Em nota, o município afirmou ainda que a Secretaria de Assistência Social também abriu uma sindicância interna que está em andamento para buscar dados e informações para apurar a denúncia. A decisão de exonerar o funcionário foi tomada para que não haja qualquer tipo de influência nas apurações das denúncias. O NIS acolhe pessoas que se encontram em situação de rua. Que situação, hein? E ainda falando em Petrópolis, mas agora falando sobre educação, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, ampliou as opções para contato sobre matrículas escolares com a disponibilização de 2 números de WhatsApp. O objetivo é garantir maior alcance e eficiência no atendimento às famílias, especialmente nos processos de chamadas dos Centros de Educação Infantil, os CEIs. 2 números foram disponibilizados pela Prefeitura de Petrópolis. 2246-8653, que está instalado na sede da Secretaria de Educação no centro de Petrópolis, e o 2246-8482, no polo de Itaipava. Este segundo número abrange também demandas dos distritos próximos, incluindo Pedro do Rio e Posse. A iniciativa visa solucionar uma dificuldade recorrente identificada pela Secretaria de Educação: a perda frequente de vagas em CEIs devido à falta de resposta dos responsáveis às ligações telefônicas tradicionais. Muitas famílias deixam de atender chamadas da secretaria por não reconhecerem os números convencionais ou devido às dificuldades de contato por voz durante o dia. De acordo com o prefeito Ingo Rames, o uso do WhatsApp representa mais acessibilidade no contato com as famílias, eliminando obstáculos que causavam perdas desnecessárias de vagas. O secretário municipal de Educação, Alexandre Gurgel, ressaltou que o WhatsApp facilita especialmente a comunicação nas chamadas para matrículas em CEIs, uma etapa fundamental no ingresso das crianças na rede municipal. A secretaria esclarece que os números podem ser utilizados por todos os moradores interessados em obter informações gerais sobre matrículas escolares. Essa medida não restringe o uso somente às chamadas das vagas, mas serve também para facilitar dúvidas frequentes e agilizar o processo de atendimento. Além disso, o canal via WhatsApp contribui diretamente para a redução de filas e espera no atendimento presencial nas unidades da secretaria, representando economia de tempo e agilidade para os cidadãos. A equipe responsável pelo atendimento via WhatsApp foi capacitada para esclarecer dúvidas sobre documentação necessária, prazos, critérios de matrícula e demais procedimentos exigidos pela rede municipal de ensino. Com esses novos canais, a expectativa da Prefeitura é aumentar consideravelmente a adesão e eficiência no preenchimento das vagas disponíveis na rede municipal, principalmente nos distritos, onde o contato telefônico tradicional apresenta maiores desafios. Bom, gente, a gente já está falando aqui há alguns dias que o outono começou, mas o sempre marcante verão no Rio de Janeiro registrou mais uma temporada de sucesso com o fim da estação neste 2025. Com números expressivos e que marcam a história, o Rio de Janeiro reafirmou sua posição como destino turístico mais procurado do país, superando expectativas e atraindo milhares de visitantes do Brasil e também do exterior.
O turismo internacional teve o crescimento mais expressivo. Somente entre janeiro e fevereiro, o estado recebeu mais de 500 mil turistas estrangeiros, um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior. Entre dezembro e março, o fluxo de turistas foi recorde, impulsionado pelos grandes eventos que comemoram o Réveillon e que animaram o Carnaval, sem contar com a alta circulação provocada pelas férias escolares. O Réveillon de 2025 foi um dos maiores da história, atraindo mais de 3 milhões de pessoas para a orla carioca. Os festejos garantiram lotação máxima na hotelaria da capital e alta ocupação nos principais destinos do interior. Janeiro manteve o ritmo intenso, com ocupação média de 90% na rede hoteleira e grande movimentação nos aeroportos e rodoviárias. Já o mês de fevereiro, impulsionado pelo Carnaval, registrou os melhores números dos últimos 10 anos, com 98,5% de ocupação hoteleira na capital e 87% no interior, além de uma movimentação econômica que ultrapassou os 6 bilhões e meio de reais. No acumulado de 2024, o Rio ultrapassou 1,5 milhão de turistas internacionais, colocando-se entre os principais destinos na América Latina. No acumulado da estação, os aeroportos do Rio e a rodoviária do Rio receberam milhões de passageiros, demonstrando o crescimento contínuo do setor. O turismo de cruzeiros também teve uma temporada positiva, com mais de 20 navios atracando nos portos fluminenses, impulsionando ainda mais a economia local. Com o sucesso da temporada de verão e a consolidação do Rio como principal porta de entrada de turistas internacionais no Brasil, a expectativa é de crescimento ainda maior para os próximos meses. O estado segue investindo na promoção de seus destinos no mercado global, na qualificação dos serviços turísticos e na captação de novos eventos para manter o ritmo de expansão no setor. E ainda falando sobre o turismo, uma pesquisa revelou que visitantes de mais de 16 países passaram por Petrópolis no último fim de semana, no fim de semana do dia 16 de março, que foi quando foi celebrado o aniversário da cidade. Mais de 200 turistas estrangeiros visitaram o Palácio de Cristal e passaram pelo Centro de Informações Turísticas, o CIT, durante as comemorações dos 182 anos de Petrópolis, entre os dias 14 e 16 de março. Os visitantes vieram de diversos países, como Inglaterra, Holanda, Suíça, República Dominicana, Chile, Uruguai, Costa Rica, China, Argentina, França, Austrália, Grécia, Canadá, Estados Unidos e México. Segundo o prefeito Ingo Rames, esses dados mostram que o turismo internacional vem crescendo. Petrópolis tem grande potencial turístico e é fundamental levar isso para fora, atraindo turistas de outros países para passar não apenas um dia na cidade, mas prolongar a estadia e ficar mais tempo em Petrópolis, conhecendo tudo que a cidade tem a oferecer. A prefeitura afirma que está desenvolvendo estratégias para prolongar a estadia dos turistas na cidade. Por meio da Secretaria de Turismo, a prefeitura vai contratar operadoras e agências de receptivo da capital e promover uma rodada de negócios com o trade petropolitano. Segundo o secretário de Turismo, Pablo Kling, é importante manter um diálogo constante com as operadoras e agências de turismo da capital. O Rio de Janeiro é o principal cartão postal do Brasil e Petrópolis está muito perto dele, com uma riqueza cultural imensa e uma ampla variedade de opções turísticas. E olha só, no último sábado, policiais rodoviários federais recuperaram um automóvel que havia sido roubado. A ação ocorreu em frente ao Hotel Quitandinha, aqui em Petrópolis. E quem traz mais informações sobre este assunto é o repórter Hugo Petersen. Durante um patrulhamento de rotina no último sábado, agentes da Polícia Rodoviária Federal suspeitaram da procedência de um carro que estava estacionado do lado de fora do Hotel Quitandinha, em Petrópolis. Assim que buscaram informações sobre o automóvel, foi confirmado que a placa estava adulterada e que havia um registro de roubo datado de agosto de 2024. Ao ser questionado, o condutor disse que trabalhava como um motorista de aplicativo e que estava alugando o carro semanalmente por R$ 700. Ele afirmou ainda que havia acabado de trazer um cliente do Rio de Janeiro para Petrópolis. Diante das inconsistências, ele foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro e autuado por receptação. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. Hugo, muito obrigada por suas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Petrópolis não registra óbitos relacionados à Covid-19 na última semana epidemiológica. Média nacional mantém o aumento de casos. Prefeito Ingo Rames participa do lançamento do Hub de Computação Quântica da FAETERJ.
Balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece mais 62 vagas para esta semana. Rio de Janeiro soma mais de 41 mil oportunidades de emprego. 57 milhões de brasileiros não sabem que estão endividados, segundo o Serasa. Após nova alta de juros, mercado reduz previsão para o PIB e a inflação. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E agora falando em saúde, o novo boletim Infogripe da Fiocruz, que foi divulgado na última quinta-feira, mostra que 12 das 27 unidades federativas do país apresentaram incidência de síndrome respiratória aguda grave em nível de alerta, risco ou alto risco nas últimas 2 semanas. Os dados são em relação ao período entre 9 e 15 de março. Em relação a Petrópolis, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados 2 casos de Covid-19 sem nenhum óbito no período do dia 9 a 15 de março. Segundo a pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portela, é observado na última semana, em alguns estados, um aumento de casos de CIRAG em idosos. A gente ainda não consegue identificar qual é o vírus responsável por esse aumento, sendo que pode ser que seja o próprio Covid-19, ou até mesmo o início de temporada do vírus da influenza.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que neste ano de 2025, em Petrópolis, do período de janeiro a 19 de março, foram registrados 78 casos de Covid-19 com 2 óbitos. No mesmo período, em 2024, foram 1.690 casos registrados com 7 óbitos. Referente a 2025 no país, já foram notificados 21.498 casos de CIRAG, sendo 7.799 com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 9.884 negativos e 2.264 aguardando resultado laboratorial. De acordo com Tatiana, na região sudeste, a incidência da CIRAG continua baixa. As regiões sul, sudeste e também a maioria dos estados da região nordeste, embora a gente também observe o sinal de crescimento dos casos de CIRAG, o nível de incidência desses casos continua baixo para essas regiões. Em nível nacional, 39,8% dos casos de CIRAG em 2025 foram de Covid-19. Por isso, Tatiana recomenda que medidas de precaução sejam tomadas. Usem máscaras em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas e também dentro dos postos de saúde. Nos casos das crianças e adolescentes, a gente pede para que elas evitem ir à escola, caso elas apresentem qualquer sinal, sintoma de gripe ou resfriado. O vírus ainda está circulando, né? Então todo cuidado é pouco. E, gente, agora mudando de assunto, o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, participou do lançamento do Laboratório de Computação Quântica da FAETER de Petrópolis, unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica FAETEC. A nova unidade de pesquisa terá o papel de ser um marco na pesquisa e desenvolvimento no país. O Hub de Computação Quântica de Petrópolis consolida uma parceria com a empresa norte-americana IBM, uma das maiores multinacionais de tecnologia do mundo. Além de usar a mecânica quântica como ferramenta de resolução de problemas complexos, na instrumentalização dos pesquisadores e estudantes, colocando o Brasil em um patamar de soberania científica e tecnológica. O Hub Compartilhado de Petrópolis usará a inteligência artificial como ferramenta. Segundo o prefeito da cidade, Ingo Rames, Petrópolis vem se consolidando a cada dia como um polo tecnológico. E a presença do Serratec, da FAETERJ e do Laboratório Nacional de Computação Científica é fundamental nesse sentido. Estamos aqui na FAETERJ hoje inaugurando mais um equipamento da computação quântica com inteligência artificial do nosso município, corroborando ainda mais com o potencial da cidade em relação à área de tecnologia e inovação. Agradecer ao secretário Anderson Moraes, presente aqui hoje, nosso vereador Cláudio Castro, nesse investimento. E o pessoal, toda a sua equipe da FAETERJ, fazendo todo esse trabalho, nossos alunos, professores e também pesquisadores. O Hub de Computação Quântica em Petrópolis consolida uma parceria com a IBM, a empresa norte-americana, uma das maiores de tecnologia em todo o mundo. Nós estamos hoje na vanguarda da tecnologia, né? Então, na crista da onda, através desse laboratório, onde nós já iniciamos um processo de entendimento com a IBM, para termos acesso aos computadores quânticos reais da IBM, né? E também a parte de inteligência artificial. E com isso, qual o retorno nós vamos ter para isso, tanto para a sociedade quanto para a academia? Vamos treinar pesquisadores, professores, alunos nessas tecnologias. Além de Petrópolis, outros 2 municípios fazem parte do projeto, subsidiando e apoiando o Hub de Computação Quântica, Niterói e Macaé. O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, ressaltou no evento que essa porta de parcerias está aberta também para outros municípios que desejam ser parceiros e dos projetos que já estão em desenvolvimento, como voltado para a pesquisa genômica, que foi fundamental, por exemplo, no mapeamento do vírus da Covid-19 durante a pandemia. A partir do momento que a gente inaugura o Hub de Computação Quântica e inteligência artificial, é uma forma da gente buscar soluções, né, para o Estado, para todas as prefeituras, a gente também buscar soluções para o empreendedorismo. Então, assim, é um marco que se inicia no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, em parceria com a prefeitura local, mas que eu tenho absoluta certeza que a gente vai conseguir, em pouco espaço, em pouco tempo, a gente ampliar isso por todo o nosso estado. E agora vamos falar em oportunidade? O Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis está oferecendo mais 61 vagas para esta semana. Há diversas oportunidades em diferentes setores.
a Prefeitura, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 62 oportunidades de emprego até sexta-feira, dia 28 de março. Os candidatos podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. São 7 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência, em vagas para administrador de redes, auxiliar de serviços gerais e engenheiro de produção. Há ainda oportunidades que exigem experiência, ensino médio completo e superior. As vagas disponíveis e exigências de cada uma estão listadas no nosso site, em tvc16.com. E ainda falando em oportunidade, aproximando do fim do mês de março, a Cato, plataforma gratuita de empregos, anunciou mais de 41 mil vagas de emprego em todo o estado do Rio de Janeiro para quem busca retornar ou se recolocar no mercado de trabalho. Os candidatos podem encontrar cargos em diferentes níveis hierárquicos para diferentes setores como educação, financeiro, comercial, administrativo, hotelaria, turismo, saúde e muitos outros. Ainda com os filtros disponíveis pela plataforma, há a possibilidade de selecionar as vagas mais compatíveis com o perfil, por distância, modelo de trabalho, tipo de contrato e salário. Apenas para a opção Home Office, são mais de 4 mil vagas anunciadas. Além disso, benefícios como Vale Transporte, Vale Refeição, Seguro de Vida, participação nos lucros e assistência médica e odontológica fazem parte de pacotes anunciados pelas empresas, a depender da instituição e do cargo. Para conferir as vagas e enviar o currículo gratuitamente, os interessados podem acessar o aplicativo da Cato, disponível para download ou diretamente na plataforma online, em cato.com.br. E olha só, um levantamento especial que foi realizado pelo Serasa descobriu que 57 milhões de brasileiros não sabem que estão endividados. Esses consumidores nunca consultaram CPF ou CNPJ na Serasa e podem quitar essas dívidas. Entre os consumidores que desconhecem a existência de dívidas no nome, pelo menos 19 milhões deles foram negativados pelos credores e, portanto, fazem parte do cadastro de inadimplentes. São pessoas físicas ou jurídicas que não sabem sobre a situação de inadimplência e nem sobre os benefícios especiais a quem tem direito para negociar e limpar o nome. Esses 57 milhões de consumidores nunca consultaram o CPF ou CNPJ no aplicativo ou site da Serasa e, portanto, desconhecem que há um total de 267 milhões de ofertas de dívidas para serem negociadas e pagas com vantagens e benefícios especiais, como os altos descontos, pagamento via Pix para baixa da negativação instantânea e a atualização dos scores em tempo real. As ofertas desconhecidas do feirão de negociação estão disponibilizadas por empresas de diversos segmentos, como bancos, cartões de créditos, universidades, lojas, supermercados, companhias de telefone e internet, energia, água e outros serviços essenciais. No estado do Rio de Janeiro, mais de 5 milhões de consumidores não sabem que estão endividados. Destes, mais de 2 milhões estão negativados. Um total de 30.219.902 ofertas estão disponíveis. Para descobrir se há dívida no nome, o consumidor deve acessar o site serasalimpanome.com.br ou em 10 mil agências dos Correios de todo o Brasil, que há isenção de taxas para negociação de dívidas até o dia 31 deste mês. E ainda falando em economia, após a taxa básica de juros ser elevada para 14,25% ao ano, as previsões do mercado financeiro para a expansão da economia e o índice de inflação em 2025 foram reduzidas, de acordo com dados do Boletim Focus, que foi divulgado nesta segunda-feira em Brasília. Essa pesquisa é divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para este ano, a estimativa para o crescimento da economia caiu de 1,99% para 1,98%. Para 2026, a projeção para o Produto Interno Bruto
foi mantida em 1,6%. Para 2027 e 2028, o mercado financeiro estima uma expansão do PIB em 1,9% e 2%, respectivamente. Em 2024, a economia brasileira cresceu 3,4%. O resultado representa o quarto ano seguido de crescimento, sendo a maior expansão desde 2021, quando o PIB alcançou 4,8%. A previsão da cotação do dólar está em R$ 5,95 para o fim deste ano. No fim de 2026, estima-se que a moeda norte-americana fique em R$ 6. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial do país, caiu de 5,66% para 5,65% este ano. Para 2026, a projeção da inflação subiu de 4,48% para 4,5%. Para 2027 e 2028, as previsões são de 4% e 3,78%, respectivamente. A estimativa para 2025 está acima do teto da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3%, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior 4,5%. Puxada pela alta da energia elétrica, em fevereiro, a inflação oficial ficou em 1,31%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o maior resultado desde março de 2022, quando tinha marcado 1,62%, e o mais alto para um mês de fevereiro desde 2003. Em 12 meses, o IPCA soma 5,06%. Para alcançar a meta da inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 14,25% ao ano pelo Comitê de Política Monetária. A alta do preço dos alimentos e da energia e as incertezas em torno da economia global fizeram o Banco Central aumentar mais uma vez os juros em 1 ponto percentual na reunião da semana passada, o quinto aumento seguido da Selic em um ciclo de contração na política monetária. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Voltamos! E, gente, terça-feira, vocês já sabem, já virou costume, tem Correio Esportivo. Então vamos aos principais destaques do mundo do esporte com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Hoje nós daremos destaque à Fórmula 1, Liga das Nações da UEFA e também, é claro, para a seleção brasileira. Nós começamos essa edição falando sobre o Brasil, que no sufoco venceu a Colômbia por 2-1 na noite da última quarta-feira pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O vencedor da Bola de Ouro na temporada passada, Vinícius Júnior, e Rafinha, atualmente o mais cotado para levar o prêmio, marcaram os gols brasileiros. Luiz Dias fez o gol dos colombianos. A seleção brasileira venceu a Colômbia e volta a campo nesta terça-feira, às 9h30 da noite, contra a Argentina em Buenos Aires, no Monumental de Nunes. A pentacampeã mundial é a segunda colocada com 21 pontos somados. Hugo, jogo contra a Colômbia foi tenso, o Brasil jogou bem, teve hora que jogou mal, e as expectativas agora para o jogo da Argentina são muito diferentes, porque a gente viu uma entrevista do Rafinha falando que vai jogar sério, né, contra os argentinos. Mas vamos falar primeiro sobre o jogo contra a Colômbia. O que você achou? Então, como você disse, teve momentos que o Brasil jogou bem, teve momentos que o Brasil jogou mal. Eu acho que aquele jogo, a gente tem dois momentos muito importantes dele. O pré e o pós lesão aquele acidente de trabalho, né, vamos dizer assim, o choque cabeça com cabeça do Alisson, goleiro da seleção, com o zagueiro colombiano Davinson Sánchez, que depois daquilo dali, o jogo estava 1-1 naquele momento, o Rafinha tinha feito o gol de pênalti e o Luiz Dias empatado para a Colômbia, mas depois daquele momento ali o Brasil virou outro time, finalmente começou a jogar. Não foi um grande jogo coletivo, mas as peças individuais começaram a brilhar. A gente já tinha comentado isso um tempo atrás, que na seleção estava faltando esse individualismo, esse protagonismo dos jogadores que nos seus clubes eles se destacam. E finalmente aconteceu, né? Vinícius Júnior jogou bem e o Rafinha também. Verdade, o Vinícius Júnior sofreu o pênalti do primeiro gol do Rafinha e o Rafinha, que fez o primeiro gol, deu assistência para o Vinícius Júnior. Acabou que foi uma assistência, né? Mas o Vinícius Júnior acertou um belo chute fora da área, que contou com um desvio, mas ainda assim não tira de maneira nenhuma mérito, foi um golaço. Querendo ou não, foi um golaço, a distância que foi aquele chute. E o Brasil, eu acho que foi uma vitória surpreendente, vamos ser muito sinceros, porque a Colômbia vinha muito bem e o Brasil não vinha. Exatamente, mas o que a gente tem que destacar também é a entrada do Wesley. O Wesley, que já era cotado por muitos como o titular na lateral direita da seleção, acabou que o Wanderson começou como titular, jogou até que bem no primeiro tempo, a gente não tem que diminuir ele pela partida do Wesley, mas o Wesley entrou e foi muito bem no momento que o Brasil precisava de um fôlego extra ali naquele final do jogo. Apesar do Brasil ter sofrido o gol do Luiz Dias, que é ponta esquerda, então tecnicamente é o jogador que o Wanderson deveria estar marcando, o Wanderson foi defensivamente muito bem. Quando o Wesley entrou, a característica mudou, que ele foi bem defensivamente também, mas a parte ofensiva dele foi o principal destaque. Ele foi muito bem, conseguiu ir muito bem no jogo. Hugo, e as expectativas agora para o jogo dessa terça-feira contra a Argentina? Olha, eu acho que, mesmo sem a entrevista que a gente já vai falar, já era um jogo para... Porque Brasil e Argentina, né? Sempre tem aquela energia diferente. É o maior clássico do mundo. Exatamente. Clássico é clássico, sendo de seleção, de clube. Então eu acho que a expectativa já era um pouco diferente. Mas aí, com essa vitória que já embala o time, porque, né, o Brasil não vinha bem, e ia chegar com a moral meio abalada. E ainda mais com a vitória do jeito que foi, com gol nos acréscimos, já vai crescendo a moral do time. E ainda mais depois da entrevista, né, no podcast com o próprio Romário, né, grande jogador, um dos maiores jogadores da história do nosso país. E o Rafinha, né, prometeu que, querendo ou não, que ele vai chegar duro, vai chegar firme nos jogadores da Argentina, dentro e fora de campo. A gente não torce para violência de maneira alguma, mas é o que a gente espera. A gente espera que a seleção se imponha também. A seleção da Argentina bate na seleção brasileira há muito tempo, no sentido da violência mesmo. A gente teve até um caso, se não me engano, na Copa América, que o Otamendi, o zagueiro da Argentina, deu uma cotovelada na boca do Gabriel Jesus, que ficou com a boca sangrando, e não foi nem falta. Então a gente torce para pelo menos o Brasil
poder igualar, mas claro, dentro das regras de esporte. Isso aí. E vale ressaltar que em um dos últimos jogos do Brasil, Otamendi também, que é famoso, inclusive, por bater bastante, deu uma cotovelada no próprio Rafinha. A ESPN postou esse lance e o Di Maria postou uns emojis rindo, zombando do brasileiro. Aí eu acho que já estão sabendo dessa entrevista dele. Vai ser um jogo digno de Brasil e Argentina. A gente provavelmente vai ter um jogo próximo daquele Vasco-Flamengo do primeiro jogo da semifinal, que começou muito violento, mas a gente torce para que fique só nisso, que a gente torce que não tenha nenhuma cotovelada, né? É um absurdo. Principalmente no extracampo também, que os torcedores conseguem inflar o jogo infla os torcedores, e a gente torce, é claro, para nenhuma violência dentro nem fora de campo. Exatamente, a gente espera que seja um jogo pacífico. Mas, na minha visão, o Brasil chegando embalado e vai jogar contra a Argentina sem o Messi. Espero que o Brasil consiga ganhar para conseguir se estabilizar tranquilamente na seleção. E você, Toledo, qual é a sua expectativa? Acho que precisa desse up aí na moral. Eu acho que essa vitória é mais importante. Tirando os pontos, eu acho que o psicológico, mais do que qualquer coisa, vai ter a maior melhora, né, nesse psicológico do que em qualquer coisa que o Brasil poderia melhorar. Mas a gente já falou muito de seleção brasileira, Toledo. A gente também tem que avançar para os nossos outros assuntos. Gente, estamos em data FIFA, mas o futebol segue o fervo também na Europa. A UEFA Nations League definiu neste domingo os confrontos das semifinais da competição. Após 4 jogaços, Alemanha, Portugal, França e Espanha carimbaram seus passaportes para a próxima fase e começam a decidir quem vai para a grande final no mês de junho. A gente começa esse giro pela Nations League com Portugal de Cristiano Ronaldo, que se garantiu nas semifinais em um jogaço. Os portugueses abriram o placar com um gol contra de Joaquim Andersen no primeiro tempo, mas viram a Dinamarca empatar na segunda etapa com Rasmus Christensen. Cristiano Ronaldo, CR7, voltou a colocar os portugueses na frente, mas Eriksen deixou tudo igual. No final, Trincão marcou e levou o duelo para a prorrogação, já que Portugal tinha perdido o primeiro jogo de 1-0, com 1 gol de diferença. No tempo extra, o próprio Trincão brilhou e fez o terceiro gol do time português, que ainda viu Gonçalo Ramos fechar o placar e colocar a seleção na próxima fase. Em outro jogão, a Alemanha chegou a fazer 3-0 diante da Itália no Signal Iduna Park em Dortmund, graças a Kimmich, Musiala e Kleinhorst. Mas a equipe acabou relaxando e viu o Azul empatar o placar com 2 gols de Moisiquim e 1 de Raspadori de pênalti nos acréscimos. Por sorte, a vitória por 2-1 em Milão na ida garantiu a vaga dos alemães para as semifinais. E uma das melhores seleções do mundo atualmente, a Espanha, sofreu e só conseguiu a classificação nas penalidades contra a Holanda. Depois de empatarem 2-2 no jogo de ida e também no jogo de volta, os espanhóis chegaram a marcar 2 vezes com Oyarzabal, mas viram Memphis Depay, aquele mesmo do Corinthians, e Madsen balançarem as redes para os holandeses. Na prorrogação, Lamine Yamal recolocou a Fúria na frente, mas Xavi Simons igualou o marcador. No fim, o time de De La Fuente venceu por 5-4 nos pênaltis. E para finalizar esse giro pela Nations, quem também avançou nas penalidades foram os franceses. Após perderem por 2-0 na Croácia, o time de Kylian Mbappé bateu a equipe de Luka Modric pelo mesmo placar no Stade de France, com gols de Olise e Dembélé. O resultado levou o jogo para a prorrogação e, na sequência, para os pênaltis. Nas cobranças, melhor para a França, que venceu por 5-4 e está nas semifinais. Olha, Toledo, nós já falamos muito de futebol, né? Agora a gente tem que falar também da Fórmula 1, porque nesse final de semana nós tivemos o GP da China, que foi disputado lá no autódromo em Xangai. Isso aí, Hugo. Foi uma baita corrida, hein? O Grande Prêmio da China de Fórmula 1 entregou não apenas um domínio absoluto da McLaren na pista de Xangai, mas também uma série de marcos históricos e estatísticas curiosas, que já começam a moldar a temporada de 2025 como uma das mais imprevisíveis e movimentadas dos últimos anos. Com Oscar Piastri liderando de ponta a ponta e Lando Norris consolidando a dobradinha logo na primeira curva, a McLaren conquistou sua 50ª dobradinha na história da Fórmula 1. A primeira desde que Bruce McLaren e Danny Hulme garantiram o feito no GP do Canadá em 1968. Piastri, autor da pole e do controle total da prova, conquistou sua 3ª vitória na categoria e segue com uma impressionante sequência de 28 fins de semana consecutivos, somando pontos, a maior entre todos os pilotos do grid atualmente. Já Lando Norris repetiu seu 2º lugar
alcançado em Xangai na temporada passada, e assumiu a liderança do Campeonato Mundial de Pilotos, abrindo 8 pontos de vantagem para Max Verstappen, que finalizou em quarto após ultrapassar Charles Leclerc nas voltas finais. Olha, Toledo, a gente tem que destacar que além da vitória do Lando Norris na corrida principal, a gente ainda teve Lewis Hamilton ganhando a primeira corrida dele pela Ferrari, uma corrida sprint, é verdade, uma corrida menor, que não conta necessariamente para as vitórias, mas a gente também teve a primeira vitória de um dos maiores pilotos da história do automobilismo, na principal equipe do automobilismo mundial. A gente já tinha comentado algumas edições atrás a nossa expectativa para a chegada do Hamilton. É um piloto, um dos maiores da história, se não o maior, pode ser cotado aí tranquilamente como o maior da história. E agora ele está na maior equipe da história também. A nossa expectativa, a gente já falou, eram altas e com razão, né? Ele está entregando, a temporada está muito boa, está muito interessante, apesar do domínio da McLaren, não está sendo aquela questão que não tem disputa. Inclusive o Lando Norris chegou em segundo colocado, mas ele ficou 1,3 segundos só à frente do terceiro, porque ele teve um problema com os freios do carro. A segunda colocação era de mérito dele, porque ele realmente correu mais. Só que também tem que contar com a sorte. Um defeito no carro quase custou a ele uma segunda colocação e possivelmente, né, a distância dele para o Max Verstappen ia ser menor se ele não tivesse chegado ali. O nosso brasileiro Gabriel Bortoleto. Ele infelizmente rodou na primeira volta, acabou ficando bem para trás, mas ele ainda conseguiu ultrapassar o próprio companheiro de equipe durante a corrida, então é aquele negócio. Foi ótimo? Não, mas ele está começando só e é bom assim, ele vai aprendendo e vai vendo o que ele pode melhorar e querendo ou não, uma prova que é menos disputada, também é bom para ele entender melhor o carro, porque é uma categoria muito diferente. Isso aí, Hugo. Assim a gente termina a nossa edição e a gente está de volta na quinta-feira. Até lá. Até lá, trazendo as principais informações do esporte mundial. Gente, só uma pequena correção, os meninos falaram que o jogo hoje, Brasil e Argentina, é às 9h30, mas na verdade o jogo é às 9 horas da noite, tá? Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Conselho Estadual do Empreendedorismo Feminino celebra primeiro ano reunindo empreendedoras e gestoras. Carros do Natal premiado Bramil são entregues a ganhadores de Petrópolis e Vassouras. Em 2 anos, o país aumenta a reciclagem de embalagens PET em 14%. O governo do estado abre inscrições para a edição de 2025 dos Jogos Escolares. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou.
mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E olha só, gente, os últimos dias foram especiais para os ganhadores dos carros 0 km da promoção Natal Premiado Bramil. Os veículos foram entregues nas cidades de Petrópolis e Vassouras e os 2 premiados já estão com os carros. Além deles, mais de 50 clientes receberam vales compras de R$ 300 para serem utilizados em uma das unidades do supermercado Bramil. A promoção valia para todas as lojas do interior do estado. Um dos felizardos foi Nelson Luiz Leal de Andrade, de 51 anos, morador de Vassouras, que se classifica como cliente fiel do Bramil. Ele ainda destacou que por alguns minutos chegou a achar que estava em um sonho. Quando eu recebi a ligação, realmente não acreditei, porque é muito fake, é muito golpe. Aí ela falou que ia retornar para mim no segundo número. Aí nesse intervalo eu liguei para minha esposa, mas ninguém acreditou, começaram a rir. Depois que ela retornou a ligação, pediu para eu vir no mercado, procurar o gerente, a partir daí que comecei a acreditar. Quando eu cheguei, ele confirmou, aí sim, eu acreditei que tinha realmente ganhado o carro. De acordo com o gerente da loja Bramil de Vassouras, a iniciativa visa valorizar os clientes. Fiquei muito feliz, né? Por ganhador ser aqui de Vassouras, né? Porque é cliente fiel da gente, né? Que compra sempre com a gente aqui. E a gente fica muito feliz para divulgar a loja também, né? E mostrar para o cliente que realmente nós somos verdadeiros nas nossas promoções, né? Presentão atrasado de Natal, né? Gente, vamos agora previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, como sempre, vai chegando o finalzinho do nosso jornal, a gente traz sempre a previsão do tempo do dia seguinte para você. E amanhã é quarta-feira e por isso eu já tô aqui ao vivo com a Ana Beatriz Tomás, que vai trazer essas informações pra gente sobre a previsão para amanhã. Ana, boa tarde. Amanhã é quarta-feira, estamos chegando na metade da semana. E aí, qual é a previsão do tempo para amanhã? Oi, Rafa, boa tarde para você que nos acompanha. E é isso aí, tô até brincando que o dia, pelo menos aqui em Petrópolis, tá sendo uma caixinha de surpresa nesse início de outono. Um dia tá quente, vai chegando no período da tarde, vai dando uma esfriada e pode até ser que de noite fique nublado. Então, o outono tá chegando assim, agradando a todos, um pouquinho quente, um pouquinho frio, mas vamos lá. A quarta-feira em Nova Friburgo será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com o tempo firme. E as temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 27 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, o céu fica nublado e pode chuviscar.
Os termômetros devem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 26 graus. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e a noite. A previsão será parecida com a de hoje, com temperaturas variando entre a mínima de 18 e a máxima de 26 graus. Em Paraíba do Sul também vai chover amanhã. O dia será de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 20 e a máxima de 29 graus. E para finalizar, em 3 Rios, o dia amanhã será parecido com o de hoje, com sol, algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 29 graus. Então, Rafa, uma amplitude térmica aí em todas as cidades da nossa região de cobertura. Ana, você tem toda a razão. Esse início de outono, né, a gente sente que são todas as estações no mesmo dia. Uma hora tá muito quente, daqui a pouco chove, mais tarde já fica um pouco mais fresquinho, mas foi até o que a gente comentou ontem. É aquela temporada, aquela estação ali que eu adoro e você também, que você já falou, que fica mais fresquinho. Não é nem muito quente e nem muito frio. Então, gente, ó, dá pra ver aí na previsão do tempo de quarta-feira, que tá mais ou menos parecido com segunda, com o dia de hoje. Vai seguir, assim, um calorzinho, mas já bem mais fresco e com probabilidade de chuva, com previsão para todas as nossas cidades daqui da nossa região de cobertura. Então, Ana, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em tvc16.com e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os Instagrams @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. E como é que tá aí o bairro onde vocês vivem? Manda sua denúncia pra gente, a gente vai apurar e com certeza vai publicar aqui a sua denúncia. Manda aí, os nossos contatos estão sempre aqui na nossa tela. Gente, olha só, amanhã é quarta-feira, então a gente tem aquele encontro marcado como sempre, a partir de 1h da tarde. Eu estarei aqui ao vivo aguardando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.